3 vencedores. Professor Ronaldo, por favor, vamos lá, vamos na história. Pois é, nós estávamos conversando antes aqui, e o Zeppelin, ele foi um evento fantástico. E ele passou em Porto Alegre por um acaso, é uma dessas coisas únicas, porque o Zeppelin, ele só chegava no Rio de Janeiro. No Brasil, só tinham 2 lugares que o Zeppelin podia atracar, porque ele atracava numa torre, era uma torre especial. Então ele podia chegar no Rio de Janeiro, onde tinha onde atracar, e em Recife. Aliás, a torre de Recife, um parênteses, existe até hoje. E é uma das peças, digamos, do Zeppelin mais conhecidas no mundo e mais importantes. É a torre de atracamento do Zeppelin que existia em Recife. Bom, mas então o que aconteceu? Ele ia fazer uma viagem, né, apenas para ir a Buenos Aires fazer propaganda nazista, porque o Zeppelin era uma propaganda nazista importantíssima, que foi o único veículo, digamos assim, aéreo capaz de perpassar os continentes. Os aviões nessa época não tinham essa capacidade. Então o Zeppelin representava algo de tecnologia muito avançada para a época. Então a passagem sobre Porto Alegre foi um pedido da imprensa. Poucos sabem disso, né? A imprensa fez um grande movimento, todos os jornais aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, fizeram um grande movimento pedindo que o Zeppelin, nessa sua passagem por Buenos Aires, fizesse uma passagem sobre a cidade. E o comandante Hugo Echner, que era o dono da Luftwaffe Zeppelin, que era dona e construtora do Zeppelin, acedeu em passar sobre a cidade. Então, o que nós vamos ver hoje é, na verdade, assim, nós temos centenas de fotos, tem muita gente que tem fotos guardadas do Zeppelin que jamais mostraram para alguém, né? Pessoas tiraram fotos com máquinas caixãozinho. Ele passou em que outra cidade brasileira? Ele passou em várias cidades. Passou aqui próximos, Joinville, passou em Pelotas, passou em São Leopoldo, né? Então, passou em várias cidades. Depois daqui, ele foi para Montevidéu, sobrevoou Montevidéu, sobrevoou Buenos Aires, voltou para o Rio de Janeiro sem pousar. Então vejam que a capacidade, a autonomia que ele tinha era fantástica. Que média de velocidade? A velocidade era uma velocidade que hoje equivale a 120 quilômetros horário? 110 quilômetros por hora, mais ou menos. Era um automóvel, para a época devia ser uma velocidade muito boa. E um veículo muito seguro. O acidente que teve com o irmão do Zeppelin, porque o Graf Zeppelin, que passou em Porto Alegre, nunca teve acidente nenhum. Né? Mas o Hindenburg, que era o irmão mais moço, né, e maior, se acidentou-se em Lakehurst, nos Estados Unidos, em 1937, e foi aí que acabou com a era dos Zeppelins. Né? Aí o governo alemão resolveu terminar com os Zeppelins. Mas então o que nós vamos ver é uma animação fotográfica, né, pegando as fotografias que nós temos dos Zeppelins sobre Porto Alegre e cenas da cidade, juntando isso numa animação para dar uma ideia de como foi esse dia. Então, espero que todo mundo goste. Então, vamos assistir. Eu já passei uma vez aqui uma outra animação. Esta tem algumas cenas anteriores e umas novas cenas que eu acrescentei. Maravilha, então, vamos vê-las então. A música é do Ernesto Cortázar, né? Ao redor do mundo. Porque o Zeppelin esteve ao redor do mundo. Então a música é significativa. Ele vem de São Leopoldo. Quer dizer, ele primeiro passa em São Leopoldo e vem pelo Caminho Novo. Aí está a antiga estação de trens. E ele vindo lá de São Leopoldo, daquela zona. Entra na cidade, era um dia que estava nublado inicialmente, chegou por volta do meio-dia, ele aparece na cidade, estava nublado e ele então resolveu até esperar, se atrasou um pouco e chegou quando já estava limpando, porque nós estamos numa época em que acontecia isso, nós tínhamos uma névoa, nós temos essa época aqui, né? Não mudou muito. Ele percorre o centro da cidade, aí ele entrando perto do novo Hotel Jung, que há 2 anos havia sido construído apenas, de 1932, percorre a cidade toda e vai em direção ao bairro da Floresta. Por quê? Porque lá se concentrava uma grande parte da colônia alemã. Né? Claro. Então ele ele sobrevoando o recém-construído hospital Moinhos de Vento. Né? Ah, é? Aí que eu nasci. É o Moinhos de Vento, não lá solitário, lá em cima, né? Hoje está completamente sumido no meio. E volta de novo para o centro. A cervejaria ali, né? Exatamente, a cervejaria Continental é bem próxima ali. E volta para o centro. Quando ele volta para o centro, ele faz uma
uma passagem em muito baixa altura sobre a Praça da Matriz. Qual é aí está ele passando em cima da Praça da Matriz. Qual é a razão dessa passagem? Porque da cabine de comando jogaram uma mensagem ao governador Borges de Medeiros, na época presidente do estado. É ele passando pela Praça da Matriz, e eu faço também uma cena que mostra a visão que eles tinham da cabine. Né? Ai, que lindo! Fantástico. E tudo isso ele que fez, hein? Olha que bonito. Isso é tudo fotografia, gente. São isso aí é animação fotografias que fotográfica. Não Que tem, maravilha, tia. né? Aí ele passando sobre a praça, que foi um dos locais onde tinha maior número de pessoas. Aliás, foram 2 lugares onde se concentraram as pessoas. Foi na Praça da Matriz e no Campo da Redenção. Professor, vocês animaram a partir de um conjunto de fotografias. Isso é um conjunto de fotos, né? Animadas a partir de um certo roteiro, claro, uma certa roteiro. ideia. Perfeito. Aí ele cruza, vai para o centro da cidade, passa por cima dos prédios. Esse aí é o Palacete Chaves. Né? Onde é o Tumeleiro hoje? Não, o Palacete Chaves, esse fica na esquina da ladeira ali com Largo dos Medeiros ali. E cruza a península. Essa é a visão que se tinha quando os aviões passavam, né? Tinham essa visão. A Igreja das Dores, ele passa próximo à Igreja das Dores, né? Cruza várias vezes a cidade, ele cruzou a península muitas vezes. Para vocês terem uma ideia, foram durante 3 horas o Zeppelin fez evoluções de baixa altura sobre a cidade, né? Aí a Companhia Telefônica Rio-Grandense, no mesmo lugar onde é hoje, é o prédio antigo da CRT, né? Só que era esse prédio mais antigo. A partir desse momento ele faz várias evoluções. Também dirige-se à Cidade Baixa, né? Aí está ele passando, né? E eu fiz uma cena mostrando um menino olhando o Zeppelin. A gente não vê o Zeppelin, mas vê a sombra do Zeppelin passando sobre Esse menino tem 86 anos hoje. o riacho, né? Que lindo! Olha só. Parabéns. Belíssimo. Bom, depois ele passa sobre o Asilo Padre Cacique também. É descrito isso nos jornais da época. Sim. E tinham pessoas do asilo que não sabiam o que estavam vendo. Não tinham a menor ideia do que era aquilo. Pessoas que não liam jornal, porque a gente tem que imaginar como eram as comunicações em 1934. Não tínhamos TV. Né? Nada. Aí tinha rádio. Né? Só tinha rádio. Tínhamos rádio, mas mesmo assim, nem todo mundo assistia a rádio em 1934. Né? Aí ele passando sobre o Asilo Padre Cacique. E por último, ele volta ao centro da cidade, faz mais algumas evoluções e vai para o Campo da Redenção. Lá ele passa sobre o antigo campus, né? Aí aparece o antigo Julinho, que se incendiou em 49, né? Uma das grandes lástimas que ocorreram no Rio Grande do Sul foi o incêndio do Julinho. Ele passa e se despede da cidade cruzando a Redenção, né? Que ainda não tinha recebido a exposição de 1935. Claro, né? claro. Ela estava se preparando. Foi um ano antes. Um ano antes, né? A Redenção, vejam que não tinha quase árvores ali. Ele cruza a Redenção e se despede da cidade, lá pelas 13h30, 4 horas da tarde, se eleva, sobe acima das nuvens e se dirige a Buenos Aires e Montevidéu para fazer a sua propaganda nazista. Tá muito bonito. É engraçado que não trazia nenhuma ostensividade. Essa aí tá lindíssima. E nenhuma ostensividade de propaganda de nada, né? Claro, parabéns. Parabéns. Maravilha, obrigada. Belíssimo. Professor Ronaldo sempre nos Esse dia, agracia. Eu quero que um dia tu contes aquele episódio do escravo que estava construindo a igreja lá da Rua das Dores, né? Ah, sim. Aquela história um dia tu vai contar para nós. Aquela história ela é maravilhosa. Tu conhece, Mário? Eu trago um dia essa história, pra mas só para Sim, para não ficar o telespectador o escravo foi é. acusado de algo que ele não tinha feito, né? É. E ele foi enforcado na frente da igreja.